Bem-vindos! Hoje a nossa conversa é focada, bem técnica, sobre o defeito do septo ventricular, o DSV. Vamos usar informações de diagnóstico, de clínica, a ideia é extrair o que é mais importante sobre essa condição. Exato. O DSV, ele é basicamente uma falha no desenvolvimento completo daquela parede, o septo interventricular, que separa os ventrículos, né? O esquerdo do direito. Esse septo tem partes musculares e uma parte mais fininha, membranosa. Quando elas não se fundem direitinho no desenvolvimento fetal, aí surge o defeito. Entendi. E a fonte que a gente analisou menciona um sinal bem clássico, um sopro no coração, descrito como rude holossistólico, que ocupa toda a sístole. Ok, vamos olhar para isso. Onde exatamente a gente costuma ouvir melhor esse sopro? E tem uma questão interessante sobre ele não aparecer logo, né? Isso, perfeito. Ele é mais audível ali na borda external esquerda, entre a parte média e a inferior do externo. E aqui tem um ponto fundamental. O que é fascinante é que esse sopro pode não ser ouvido logo que o bebê nasce, Ah, é. Por quê? por causa da resistência vascular pulmonar, a RVP. Ela está bem alta no recém-nascido, nos primeiros momentos de vida. Essa RVP alta, ela meio que segura o fluxo de sangue do ventrículo esquerdo para o direito através do defeito. É pouco sangue passando. Daí, conforme essa resistência cai naturalmente, nos dias seguintes ao nascimento, o fluxo aumenta, a turbulência aparece e pronto, o sopro fica audível. Que interessante essa dinâmica temporal, né? Ligada à adaptação do pulmão do bebê. Falando das características do defeito em si, a fonte diferencia muitos decibéis pelo tamanho. Imagino que isso faça toda a diferença na apresentação clínica, certo? Um furo pequeno não deve ser igual a um grande. Exatamente, o tamanho é crucial. Os decibéis pequenos, geralmente o bebê é assintomático do ponto de vista de esforço, de cansaço, o volume de sangue que passa é pequeno. Mas olha que interessante, é justamente nesse defeito pequeno, mais apertado, que a passagem do sangue causa mais turbulência. Aí vem aquele sopro rude, holossistólico, bem característico e às vezes bem intenso. Quer dizer, o sopro é mais barulhento no defeito menor. Muitas vezes sim. E a boa notícia é que muitos desses defeitos pequenos acabam fechando sozinhos com o tempo. Agora, quando a gente fala de DSVs moderados a grandes, aí a história muda. O volume de sangue desviado para o pulmão é bem maior. Isso causa o que a gente chama de hiperfluxo pulmonar e uma sobrecarga de volume para o lado esquerdo do coração. E aí sim podem surgir sintomas de insuficiência cardíaca. Como, por exemplo, Sudorese excessiva, principalmente na cabeça ao mamar, dificuldade para respirar, cansaço, dificuldade para ganhar peso, sinais de que o coração está trabalhando demais. E aqui vem o outro lado do paradoxo. Como a abertura é maior, o fluxo passa com menos restrição, menos turbulência. Então o sopro pode ser mais suave, mais baixo ou até difícil de ouvir. nossa, isso é bem contraintuitivo. Um defeito maior com um sopro menor? Pois é, e esses defeitos maiores, eles trazem mais riscos ao longo prazo, né? Como desenvolver pressão alta nos pulmões, a hipertensão pulmonar. E em casos mais graves e crônicos, pode até ocorrer a inversão do fluxo, a síndrome de Eisenmenger, que leva à cianose, a pele azulada. Uma complicação bem séria. Entendi essa relação inversa do tamanho e intensidade do sopro e as consequências dos defeitos maiores. A fonte também menciona outras condições cardíacas para a gente comparar, né? Tipo defeito do septo atrial, da SA, entre as câmaras de cima, persistência do canal arterial, PCA, aquele vasinho que devia fechar, e a tetralogia de Fallot, que é mais complexa. Então, como essas características todas que a gente discutiu do DSV ajudam a diferenciar ele desses outros problemas? Exatamente. Essa comparação é ótima para ressaltar o que é específico do DSV. Por exemplo, o DSA ele costuma dar um sopro diferente, um sopro de ejeção, que a gente ouve melhor lá no segundo espaço intercostal esquerdo, por causa do aumento de fluxo na válvula pulmonar. Já a PCA tem aquele sopro contínuo, clássico, que parece uma marquinaria, ouvido mais em cima, perto da clavícula esquerda. E na tetralogia de Fallot, o sopro principal está ligado à obstrução da saída do ventrículo direito. Portanto, o tipo de sopro do DSV, holossistólico, rude, a localização dele borda external esquerda mais para baixo, e esse timing, né, de aparecer depois que a RVP cai,
Tudo isso junto aponta bem forte para o diagnóstico de DSV. Fica bem claro mesmo como a ausculta cuidadosa junto com a clínica é fundamental para direcionar o raciocínio. Então, para resumir a ideia central, o DSV acontece por uma falha na formação daquela parede entre os ventrículos. Isso. E o ponto técnico essencial para levar daqui é essa enorme variabilidade clínica que depende do tamanho do defeito. A gente pode ter desde um sopro isolado, alto, num bebê super bem, que é o caso do defeito pequeno, com boa chance de fechar sozinho, até um quadro grave de insuficiência cardíaca, às vezes com um sopro mais discreto, que seria o defeito grande, e entender essa dinâmica da resistência vascular pulmonar do recém-nascido é a chave para não estranhar o aparecimento mais tardio daquele sopro clássico holossistólico. Essa relação tamanho-hemodinâmica, semiologia, é o coração do diagnóstico e do manejo do DSV.